Shalom, irmãos. Hoje venho nesse vídeo para falar sobre uma verdade que está oculta e ao mesmo tempo ela está diante de nossos olhos. Bem, uma verdade diante de nossos olhos não está oculta. De certa forma, sim, espiritualmente, muitas coisas a gente não consegue ver porque nós fomos ensinados errado, tá? E existem muitas verdades que estão escondidas diante de tudo que a gente aprendeu, tá? Hoje eu venho falar sobre a voz de Deus, tá? O que é a voz de Deus? E nós vamos ouvir a voz de Deus, tá? Vamos começar pela a frase: a voz do povo é a voz de Deus. Então você lembra sempre democracia, né? A democracia é a voz do povo, certo? Então, vamos começar aqui, certo? Já foi colocado aqui, ó. A voz do povo é a voz de Deus. Bem, vamos começar aqui pelo Google, tá? Significado: democracia, significado, certo? Você vê aqui, ó, governo que o povo exerce soberania. Sistema político que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Nem sempre é periódica, tá? Às vezes o povo se organiza para eleger um rei, por exemplo, ou um político que termina se tornando um ditador, e eles não são periódicas, tá? Democracia. Bem, então vamos continuar, não vamos entrar no mérito, tá? Sobre essa questão. Aqui tem várias links que mostram sobre a palavra democracia, cada um mostrando a sua visão, tá? Mas nós estamos aqui vendo a questão da democracia, a palavra, ok? Aqui eu botei democracia, mais embaixo, a democracia é o regime político em que todo cidadão elege e praticam igualdade, direito, blá blá blá, aquilo, tudo que a gente aprendeu na escola, certo? Mas o importante está aqui, ó. O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira: demos como povo, tá? E kratos como poder, certo? Em geral, democracia é prática política de dissolução, certo? O que quer falar, certo? Democracia quer dizer poder do povo, tá? Ou a voz do povo, né? Ou seja, é o governo em que o povo elege os seus governantes. Ou seja, o poder emana do povo, tá? O poder emana do povo. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. A democracia é a voz do povo, certo? Vamos para a palavra demo. Se você for ver aqui a palavra demo, tá? Aqui ele está falando que é um vídeo feito com demonstração, apresentação. Ou seja, a banda tem uma música, ela grava um cassete ou um CD com uma música só para fazer uma demonstração, tá? Ou seja, o demo aqui está se falando é uma contração da palavra em inglês demonstration, tá? Demonstration, ou seja, demonstração, certo? Demo. O que significa demo, certo? Dizes suporte de áudio, vídeo, software destinado à demonstração ou à promoção. Programa, demo, envia-nos um demo, tá? Ou seja, demo de demonstração. Mais embaixo existe outro significado que é demo do grego, ou seja, ele bota democracia como exemplo, tá? Democracia, como pouca gente. Bem, o que interessa é o termo vem nascido do grego democracia pela junção de demos, povo, e cracia, força, poder, ou seja, poder do povo, tá? É o que eles estão falando. Ou seja, o poder do demo, tá? Democracia, certo? Vamos continuar. Aqui no dicionário conhecido, um dicionário famoso aqui, tá? Você vê aqui demo como diabo,
olha a definição que eles dão. Pessoas de atitude sagaz, pessoas que agem com crueldade, indivíduo inquieto, do grego daimon, tá? Outro exemplo que ele dá da palavra demo aqui é demo, estado inicial de uma sociedade antes de sua acepção, tá? Ou seja, burgos constituinte, ou seja, departamento administrativo da antiga Atenas, que serviu de modelo para a Grécia que temos nos tempos modernos, ou seja, do grego demos. O que ele está falando? É uma forma de administrar, tá? Uma região, um povo, ou uma população, ou um reino, e assim vai, tá? Demo, ele pode ser levado como uma forma de administração, tá? Vamos lá, aqui. Eu coloquei a palavra democracia, a mesma coisa. Ele vai falar tudo aquilo que a gente já aprendeu na escola. Democracia, sistema político, aí ele bota aqui, tem até aqui, ó, democracia autoritária, democracia direta, democracia econômica. Ele dá vários exemplos de democracia, quem quiser entra e dá uma olhada, tá? Do grego novamente, democracia, ok? Bem, vamos ver agora o Aurélio, tá? O que é que o Aurélio diz? Demo. Olha o que o Aurélio diz. Demo. Demônio, diabo, tá? Indivíduo turbulento, indivíduo de gênero agressivo. Sinônimos de demo: diabo, satanás, tá? Definição. Agora o interessante é que aqui embaixo, para quem estuda a Bíblia, tem um anagrama aqui de demo que é Edom. Olha, medo, dói e Edmon, tá? Mas Edom, né? Ou seja, demo, Edom, demo, medo. Interessante. Vamos lá. Aqui é o dicionário Porto Editora, tá? Ele fala também aqui, tá? Forma administrativa da antiga Grécia, demo, ou seja, uma forma de administração, não significa povo na antiga Grécia, é uma forma de administrar, tá? Aqui também a questão de demonstração, tá? Uma demo, realizar uma demonstração, uma demo, certo? Esses dois significados tem lá no Google, né? E aqui a terceira, que é demo, tá? Nome masculino, demônio, do grego daimon, gênio bom ou mal, pelo o latim daimon, tá? Demônio também, tanto no latim quanto no grego, os dois significa demônio. Então veja que tem três palavras aqui, três significados na verdade da mesma palavra, tá? Que a primeira é uma forma administrativa da antiga Grécia, a segunda é a demonstração, derivado do inglês, né? Demonstration, tá? Demonstration. E demônio, demo como demônio, do grego, gênio bom ou mal. Lembre-se, quando você for elogiar alguém que seja inteligente, não chama ele de gênio, porque gênio é um demônio, tá? Um shedim, que você pedia desejo, ele concedia, mas ele arrumava muito mais problema para a tua vida. Você tinha o que queria, mas ele prejudicava bastante a tua vida espiritualmente, certo? Então veja que tanto o Google, quanto o dicionário Michaels, quanto o dicionário Aurélio, quanto o dicionário do Porto, dá significado de demo, nenhum deles como povo, população, tá? Você veja que é uma forma de administrar na antiga Grécia. Bem, se você for ver, vá lá e dê uma olhada na antiga Grécia. Você tirando a questão de a música, que é cultura, tirando a artes, que é cultura, a escultura, que é uma cultura extraordinária, a filosofia, que é uma coisa que nós herdamos, a inteligência dos gregos, que veio dos romanos, e assim vai. Se você for ver, tirar tudo isso e for ver nu e cru lá, você vai ver que ela não é tão bonita quanto se mostra nas escolas. Se você for ver, tem situações horríveis lá,
tá? Existem os senhores mais velhos, pegavam um pato e dava para uma família e pegavam uma criança, e a primeira relação sexual de um jovem pequeno era com seu senhor, entendeu? Como fazendo sodomia. E por aí você vai, isso é o mínimo. Vá pesquisar e vá ver o que é que tem lá, tá? Então, veja que não é tão bonito quanto se fala na escola, tá? Vamos continuar. Agora eu vou botar aqui no dicionário, também muito famoso, né? Aqui a palavra vox populi, tá? Veja que vox em grego, voz, e populi como povo, população, tá? Veja. Ou seja, a voz do povo. Olha como ele traduz. Vox populi, ele traduz a voz do povo, tá? A opinião da maioria, tá? Vox populi é muito conhecido porque ele é um instituto de pesquisa aqui no Brasil que faz a contagem, né, faz a pesquisa para ver quais os presidentes que estão na frente ou não. Nunca bate, mas o instituto é famoso, não é uma coisa nova, ou seja, Vox Populi é a voz do povo, tá? Então veja que Vox é voz e Populi ele mesmo traduz como povo, tá? Se você fosse ter democracia, que é o poder do povo, né, como eles falam, não é democracia que está escrito poder do povo, a tradução. Na verdade era para ser populi, populi, cracia. Aqui sim seria, né, o poder do povo, tá? Não democracia, tá? A questão é, juntando o prefixo demo e cracia, tá? Cracia é poder, demo se refere a demônio, ou seja, o poder do demônio. É um sistema que era utilizado na antiga Grécia. Vá ver como era a sociedade na Grécia, nua e crua, para você ver. Vá lá e você vai ver coisas horrendas, tá? É o sistema político do demônio. Essa é a verdade, tá? Se nós estivéssemos dentro da democracia, nós teríamos uma popolicracia, povo, poder, tá? O sistema político do povo seria popolicracia, não democracia. É isso que eles não falam. Nos ensinaram a idolatrar praticamente a democracia, tá? É um sistema em que a voz do povo é ouvida, tá? Olha, o sistema que a voz do povo é ouvida, qual é? Sistema político do demônio. Será que a voz do povo é a voz de Deus? A questão é, se refere a que Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ou o Deus lá do Sheol, tá? Essa é a questão. Você veja que eleição após eleição, a gente vai lá, vota em homens, tá? Homens cheios de defeito, e as coisas vêm piorando. Eleição após eleição, a política vai piorando, a finança vai piorando e a nossa vida não tem nada de melhor, tá? E as pessoas só ficam apontando para trás porque lá era bom e na verdade era ruim como está hoje. Mais tarde eles vão dizer que agora é bom, tá? Então veja, um deles, você pega, muitos deles dizem que estão com cão no couro, que está com o diabo, literal, ele fala que tem um diabo no couro dele, e as pessoas vão lá, botam um número e faz, né? Outro diz, conhecereis a verdade, ela vai te libertar, e no outro dia ele está dando banho com a mulher dele que fala em línguas, né? Dando um banho em Buda, né? Você veja o que é que o Criador diz. O Criador diz que eles com a boca me honram, mas o coração deles está muito longe de mim. E nós estamos indo lá na maquininha, bota um número e aperta, dando toda a autoridade que nós temos, que foi dado por Deus a eles. Porque a palavra de Deus diz, onde tu colocar teu calcanhar e apoiar o teu pé e declarar ali é reino de Deus, ali é reino de Deus, tá? E você, através do voto, você vai e entrega toda a autoridade que Deus deu na tua casa para esses homens que muitas vezes dão bois em terreiros
tá entendendo? Que dão banhos em Buda e assim vai, tá? Ou seja, essas pessoas cheias de pecado é onde você entrega toda a sua autoridade. Você, como cristão, tem que ter muito cuidado ao Deus que serve e quem está te representando lá, qual Deus ele está servindo, né? Porque se o povo é um povo que obedece à voz de Deus, Deus levanta um rei bom. Se o povo é um povo que não obedece à voz de Deus, Deus levanta um rei mau. Ou seja, o rei é de acordo com o povo. O rei é de acordo com o coração do povo. Então veja, a democracia é o sistema político do demônio que é a voz do povo. O que é que o povo clama? O povo clama por liberdade. Liberdade de quem? Porque você veja, o povo elege seus governantes e os governantes vão lá e aprovam aborto no 9º mês. Aprova liberação de drogas. Aprova que se roubar menos de R$1.000, você não é considerado roubo. Ou seja, eles pegam a lei de Deus e invertem. Eles estão tendo liberdade de quem? Do mundo ou das leis de Deus? Porque eles não pararam para prestar atenção, mas eles estão pedindo liberdade de Deus, né? Com a democracia. A democracia, o Estado democrático de direito, né? O Estado, o governo do sistema político do demônio, do direito do demônio, não os teus, tá? Você quebra o direito de Deus para usufruir dos teus, tá? Que os teus terminam no final sendo do democracia, poder do demônio, tá? Na tua vida. Quando você escolhe lá votar, você escolhe que quem manda na tua vida não é o Deus de Israel, é o demônio. Porque Vox Populi, a voz do povo, pede liberdade. De quem? Das leis de Deus. Porque toda vez eles vão e modificam a lei de Deus. Vamos ouvir o que o povo diz. O que é a voz do povo? Vamos lá. O que a voz do povo clama? 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Tá? E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo. Olha, presta atenção. Atenda a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, Samuel, como não rejeitaram Moisés, quando o povo reclamava: Moisés, tu tirasse a gente do deserto para vir morrer de fome e de sede, ou tirasse a gente do Egito para vir morrer de fome e de sede no deserto. E no outro versículo você vê eles reclamando com Moisés, certo? Mas no versículo seguinte você vê Deus dizendo: Moisés, eu escutei o que o povo está falando contra mim. Então veja que a voz de Deus ali naquele momento era Moisés. Aqui é Samuel. Mais na frente é Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Isaías, Yeshua, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, e hoje este vídeo está falando contigo, é a voz de Deus, tá? Porque o povo, atenda a voz do povo em tudo que eles disserem, pois eles não estão rejeitando a ti, Samuel, hoje, ou a esse vídeo, eles não estão rejeitando esse vídeo hoje, mas rejeitam a mim, o Deus de Israel, para que eu não reine sobre eles. Tá vendo o que é que a democracia faz? A democracia te afasta do Deus de Israel, porque através da democracia eles estão aprovando aborto no 9º mês. Eles já estão dizendo, nos Estados Unidos você vê estados que estão querendo, já aprovaram o aborto no 9º mês, eles agora estão querendo aprovar o aborto 30 dias depois de nascido, porque eles dizem que antes de 30 dias a criança ainda é a mãe. Ela saiu da mãe, mas ela ainda é a mãe. Então, dentro de 30 dias, mesmo depois de nascido, eles agora começaram a lutar para matar a criança já nascida. Tá? Então, pare para ver. Eles primeiro queriam um aborto. Eles lutaram pelo direito, o direito na democracia do aborto
se a mulher foi estrupada. Aí quando conseguiram o aborto no 9º mês, quando conseguiram agora querem um aborto, o menino nascido antes de 30 dias. Ou seja, de qualquer forma, é tudo adoração a Moloque. Todo aborto é adoração a Moloque, assim como os antepassados e os nossos patriarcas fizeram lá atrás. Eles erraram e nós estamos aqui hoje, fazendo vídeo, tentando fazer os irmãos voltar para o caminho de Deus, para que um dia nós sejamos dignos de voltar para casa. Essa é a verdade, tá? Vamos continuar. A voz do povo pede a Samuel para... Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus e não querem que Deus reine sobre eles. Porque tem um significado. Para Deus reinar sobre a tua vida e tu ter tudo de bom que Deus pode te dar, existe condição. Eles não querem obedecer à condição. Vamos continuar. Êxodo 15, versículo 26. Tá? Vamos lá. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, ou seja, escutar a voz de Deus agora, tá? Não é a voz do povo, não. Agora é a voz de Deus. E fizeres tudo o que é correto diante da vista dele, ou seja, fazer o que é certo diante de Deus. Quando tu escuta a voz de Deus, tu faz o que é certo. O que ele quer. Não é o que a sociedade condiz que é certo, não. É o que Deus diz. Porque, por exemplo, a moça vai lá e aborta no 9º mês. Ela sai de dentro da clínica, quando sai viva, ela sai dentro da clínica, para a sociedade ela é uma cidadã. Tá? Mas para Deus, para o reino de Deus, para onde ela vai? Ela sai livre, como uma cidadã comum, respeitada e tudo. Mas para Deus, para onde ela vai? Sinceramente, se ela não mudar o caminho dela e nela não se arrepender, o destino é o Sheol, junto com Satanás. Tá? Essa é a verdade. Então vamos continuar. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é a voz do povo, é a voz de Deus. Quem? Samuel, Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Jesus, todos os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, ou alguém que chegue para você hoje, como esse vídeo está chegando, e falando, se tu ouvir a voz de Deus e fizeres o que é correto diante dele, não é diante da sociedade não, tá? Porque agora você pode roubar, estão querendo aprovar, você pode roubar um celular abaixo de R$1.000, você não é ladrão, tá? Não é diante da sociedade, é o que fizeres diante dos olhos de Deus, diante da presença de Deus, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Aqui é interessante, tem muita informação nesse texto, tá? Vamos lá. Se tu ouvir a voz de Deus, fazendo o que é correto diante dele, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei, isso aqui é Deus prometendo, se você ouvir e guardar o mandamento dele e os estatutos, fazer o que é certo diante do que ele diz, não é diante do que a sociedade determina, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Vamos lá, traduzindo. Egípcios em hebraico é Mitzraim, tá? Egípcios no plural é Mitzraim, tá? É um in no final, Mitzraim, certo? Mitzraim significa nações, tá? E Mitzraim, nações, no plural. Mitzraim é nação e Mitzraim, nações, tá? Então vamos retraduzir esse texto, tá? Não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre as nações. Olha o que está acontecendo aí no mundo hoje, nas nações, tá? Pois eu sou o Senhor que te cura. Ou seja, se tu obedeceres aos mandamentos e guardares
os estatutos, leis, tudo que está escrito no livro da lei, ouvindo a voz de Deus e fazendo o que é correto diante dele, que o que é correto diante dele, guardar os mandamentos dele. Isso é que é correto diante dele. Ele não colocará sobre ti nenhuma das doenças que ele trouxe sobre as nações, inclusive a atual e as que estão vindo aí, tá? Tem muitas que estão vindo aí. Pois eu sou Yud-Rei, Vav-Rei, Yahuwah, que te cura, tá? Ou seja, não é sabedoria de homem nenhum que Deus deu para criar uma cura, para não fazer você ficar doente, tá? Que vai fazer isso. Veja o que eles estavam prometendo um dia desse: saúde e prosperidade. E nós estamos vendo morte, e aí está vindo a destruição, o colapso financeiro, econômico e assim vai. Ou seja, tudo que eles estavam prometendo diante da sabedoria do homem é o que está vindo ao contrário. Isso não é a primeira vez que nós estamos vendo isso. Na Bíblia inteira mostra isso. Tudo que o homem promete é o contrário, tá? Maldito é o homem que confia no homem, e bendito é aquele que confia em Deus, porque eu sou o Senhor que te cura. Amém. Vamos continuar. Deuteronômio 3:18. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando tu ouvir a voz do Senhor teu Deus, tu não ouvisse, tu vais ouvir agora, tá? Quando tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os teus mandamentos, todos os seus mandamentos, perdão, que te ordeno nesse dia, para que façais o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ou seja, o que é ouvir a voz de Deus? Guardar seus mandamentos que ele te ordena neste dia. Escuta a voz do Senhor teu Deus. Guarda todos os teus mandamentos que hoje ele está te ordenando, tá? Vamos continuar. Deuteronômio 26:17. Tu declaraste nesse dia que o Senhor será o teu Deus e andarás em teus caminhos. Ou seja, tu declara que Deus é o teu Deus, com a boca, com tua boca. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o meu Deus. Se você diz isso, você anda em seus caminhos e guarda seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e ouvirá a sua voz. Ou seja, se você guardar os mandamentos, estatutos e juízos, quando você for ler a Bíblia lá, conferir para ver se é verdade o que esse homem aqui está falando ou não, você vai lá ler e você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai falar no teu íntimo do teu espírito, no teu coração, no mais profundo íntimo. Ele vai falar contigo. E vai ser uma glória e uma bênção. E você vai dizer: poxa, quanto tempo na minha vida eu perdi em não buscar o Criador e não ouvir a voz do Criador. Vamos lá ver quem é essa voz, né? A voz do povo a gente já viu quem é. Vamos ver quem é a voz de Deus, tá? Continuando. Deuteronômio 28, versículo 1. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações, ou seja, Israel. Para você se tornar o povo de Israel, eu já vi nos outros vídeos, você vai lá. O que é se tornar o povo de Israel? Obedecer aos mandamentos de Deus. E aí você será o povo dele e ele será o teu Deus, tá? Se tu ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardar todos os seus mandamentos, que ele te ordena nesse dia, o Senhor te exaltará acima de todas as nações. Ele está prometendo o quê? A Israel. Para você se tornar Israel, guardar os mandamentos de Deus. E ele vai prometer que a teu povo será o maior de toda a terra. Tá? Continuando. Deuteronômio 28:15. Mas acontecerá que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que te ordeno nesse dia, sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Olha, tu pode pegar um avião, um barco, 2 cavalos, 3 jumentos, nadar, tu pode correr, tu pode andar de bananeira e o mais longe que você puder. Se você não guardar os mandamentos de Deus, isso é promessa dele. Escuta, ouve o que a voz do Senhor está dizendo. Se não cumprir os mandamentos, os seus mandamentos e os estatutos que ele está te dando nesse dia, para onde tu for, ou até o fim do mundo, as maldições te alcançarão. Que maldição é essa? Deuteronômio 28. Leia do 28 até o final do livro. É pouquinho, são 4 ou 5 capítulos. E você vai ver que maldição são essas. Tá? E veja, vá lá, leia. E veja porque o Nordeste está lá numa seca extraordinária. Tá? Porque eles estão lá pedindo, eles não têm comida, eles não têm água, mas eles têm um altar com uma estátua lá de barro, de gesso, de madeira, de pedra, seja lá do que for. Hoje de acrílico, tem até de acrílico com LED dentro para brilhar, tá? Eles não têm comida, não têm água, mas ele tem a estátua e tem dinheiro para comprar a velinha para acender, para um santo, tá? E lembre-se, a palavra de Deus diz: a terra é amaldiçoada por causa dos teus pecados. Não é porque a terra é amaldiçoada por ela mesma, não. É por causa dos teus pecados, tá? Vamos continuar. Deuteronômio 28, 45. Além disso, todas essas maldições te virão e te perseguirão. Olha o que a gente leu o texto passado. E te dominarão até que sejais destruídos. Tem uma coisa na congregação que eu sempre falo aqui, que é o seguinte: cada mandamento de Deus que você quebra, você libera, dá autoridade a um demônio para agir na tua vida. Agora, olha que interessante. Além disso, todas as maldições te virão, ou seja, todos os demônios te perseguirão, os demônios te perseguirão, te dominarão, ou seja, ele vai te perseguir, vai entrar e depois vai te destruir. Lembra que o Messias disse que quando se expulsa um demônio, tá, a casa fica arrumada. O demônio anda no mundo, não encontra um lugar bom e ele volta para a casa dele. Então veja que a casa, ela pode ser habitada pelo Espírito Santo e também pode ser habitada por espíritos imundos, tá? Então veja aqui, Deuteronômio 28, se tu quebra os mandamentos, além disso, todas as maldições te virão, te perseguirão, ou seja, uma maldição vai te perseguir e te dominarão até que sejais destruído. Porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para o que? Guardando os seus mandamentos, os seus estatutos que ele te ordenou. Consegue compreender a espiritualidade do que está sendo dito aqui? Veja, aqui está falando que as maldições vão te perseguir, ou seja, demônios. Mas também tem a palavra. A palavra também, se tu obedece a palavra, também tem aquele que te abençoa com a palavra. Quem é? Vamos lá. A voz de Deus. A palavra de Deus. A voz de Deus. Nós vamos chegar lá. Tá? Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 10. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir o quê? A voz do Senhor teu Deus. Não é a voz do povo. A voz do povo é a voz do Deus que está lá embaixo, no Sheol, tá? A voz do povo. Aqui é a voz de Deus, tá? E guardare, se tu ouvires a voz de Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos, que estão escritos neste livro da lei. Que livro? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que? Torá, tá? Se você for ver em hebraico, esse texto aqui tá lei, mas é Torá o que tá lá. Torá, os 5 livros, ou seja, Pentateuco, o Pentateuco. Todos os mandamentos de Deus estão nesse livro, nesses 5 livros, tá? E se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, como é que você se converte? Eu já fiz um vídeo anterior, tá?
como é que você se converte ao Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Jesus? Guardando os seus mandamentos e estatutos que estão escritos no livro da lei. Se você diz que é de Deus e não guarda os mandamentos, você nunca se converteu, tá? Lembre-se, o que é que João diz? João diz assim, ó: aquele que diz que é de Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. O que é a verdade? Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lembra? A verdade é um mentiroso e a verdade não está nele. Segunda carta de João, vá lá ler. Vamos continuar. Jeremias 44, 23. Porque vós tendes queimado incenso, porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à voz do Senhor, nem andado em sua lei, e nem em seus estatutos, nem em seus testemunhos. Portanto, este mal te sobreveio como nesse dia. Se você for ver lá em Jeremias 44, 23, o contexto, a gente até estudou nessa paraxá, você vai ver que esse texto está falando o contrário dos outros textos. É o quê? Porque tu acendesse incenso, tu pecasse contra o Senhor, tu não tens ouvido a voz dele, tu não tens obedecido a lei, tu não tens visto os estatutos, nem os testemunhos, ou seja, todo esse mal sobreveio neste dia, como neste dia. Ou seja, todos os mandamentos que você desobedece, é aquela questão, você, de vez em quando acontece uma coisa muito ruim, você faz: meu Senhor, por que eu não fiz nada? Eu sou uma pessoa tão boa. Você está guardando o Shabat? Você parou de comer carne de porco? Você não come camarão, peixe sem escama? Porque tudo isso é abominável diante do Criador, tá? Essa é a verdade. Vamos continuar. Êxodo 19, 5, tá? Agora, portanto, se vós obedeceres a minha voz, obedecer o quê? A voz de Deus. Vamos ver quem é essa voz de Deus, tá? E guardais o meu pacto, ou seja, a minha aliança. Qual foi o pacto? Qual foi a aliança? Como é que vós tem que ouvir a voz do Senhor para guardar a aliança? O que é essa aliança? Nesse contexto aqui, você vai ver, Moisés matou um cordeiro, pegou o sangue, aspergiu sobre Israel e aspergiu sobre os mandamentos. Ou seja, o sangue entre Deus e Israel foi os mandamentos selados com o pacto, com o sangue do cordeiro, tá? Representando o sangue do Messias no futuro. Então, se vós obedeceres a minha voz e guardais o meu pacto, ou seja, o meu mandamento, então sereis o meu tesouro particular acima de todos os povos, tá? Pois toda a terra é minha. Isso é uma promessa a Israel e uma promessa a quem faz parte do povo de Israel junto, tá? Vamos lá. Aqui é livro de João, olha. Livro de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto. Aqui nós vamos começar a ver quem é a voz de Deus agora, certo? No princípio, algumas traduções tá palavra, porque verbo quer dizer agir, né? Executar alguma coisa, verbo, fazer, tá? Palavra a mesma coisa, eu dou uma ordem, eu dou uma palavra para pegar aquilo e botar ali. É uma ordem, uma palavra, ou seja, um mandamento. Tanto verbo quanto palavra é um mandamento. Você vai pegar algumas bíblias que tem a tradução como palavra, tá? Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bem, mas na verdade aqui é o sentido de mandamentos, tá? Mandamentos, os mandamentos de Deus. No princípio era os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estava com Deus. Por quê? Porque era a essência de Deus. E os mandamentos de Deus era o próprio Deus, ou seja, se era a essência dele, era o próprio Deus, ou seja, era a vontade, era a existência de Deus, os mandamentos. E você vê que João aqui está comparando a palavra com Yeshua, Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus
e Jesus era Deus, no sentido de ele conhecer a vontade de Deus. Ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. Era como se fosse o próprio Deus fazendo tudo que está escrito lá em Gênesis. Então, nesse sentido, nós vamos aqui para o versículo... Eita, saiu. O versículo 14, eu acho. Aqui. É o verbo que se fez carne. Traduzindo, a palavra que se fez carne. Né? Algumas Bíblias vai estar. Traduzindo os mandamentos. É os mandamentos que se fez carne. Tá? Lembre, lá em cima, ele está se referindo ao Messias. Ele está comparando o mandamento ao Messias. Tá? Aqui a mesma coisa. É a palavra que se fez carne. Ou os mandamentos. O Messias é os mandamentos que se fez carne. Ele veio e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Veja, o unigênito do Pai. Então veja que João está falando diretamente do Messias, falando do mandamento, que o mandamento é o Messias, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui é a palavra que se fez carne, tá? Cheio de graça, ou seja, perdão e verdade. Verdade é o que? Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou seja, o Pentateuco. Cheio de perdão, ou seja, graça, tá? Misericórdia, compaixão, piedade, cheio de compaixão e Torá, e os mandamentos de Deus. Tá? Vamos continuar. Vocês vão ver quem é a voz de Deus. Aqui é Salmo 103, versículo 20. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, vós que exerceis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Olha que interessante. Obedecendo a voz da palavra. No sentido de, se você pegar aqui o mesmo contexto de João, você vai entender que palavra é mandamento. Obedecendo a voz dos mandamentos. Ou seja, os mandamentos, quando você lê e começa a obedecer, você está escutando a voz de Deus. Porque é Deus dizendo, não coma porco. Guarde o Shabat. Honra teu pai e honra tua mãe. É a voz de Deus para ti. Consegue compreender? Mas essa palavra também é o Mashiach Yeshua, obedecendo a voz de Jesus, ou Yeshua em aramaico, ou Yahoshua em hebraico. Está conseguindo compreender que voz é essa? Vamos continuar. A voz de Deus. Eita glória! Vamos lá. Deuteronômio 4, versículo 12. Então o Senhor falou no meio do fogo. A voz das palavras ouviste. Ou seja, a voz dos mandamentos ouviste. Porque a voz dos mandamentos, faça isso, não faça aquilo. É a voz que o mandamento tem. É quem? A voz de Deus. Meu filho, não coma porco, porque eu vou destruir no final dos tempos quem come porco, morcegos, ratos e animais impuros. Isaías 66. E não é Deus falando com você nesse momento, naquele momento ou no futuro? A voz das palavras. Quem é essa voz? Vamos continuar. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das suas palavras. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das suas palavras. Ou seja, quando você vai ler a Torá, ler os mandamentos de Deus, você está ouvindo a voz das palavras. Ela não está escrita a palavra, ela diz, não faça isso, faça aquilo. É a voz de Deus, irmãos. Vamos lá. Mas tem a voz da palavra. Aqui, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas agora escutam
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando isso? Jeremias? Aqui é o próprio Yeshua. Tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas que escutam a voz do pastor, elas reconhecem o seu pastor e seguem ele. Tá? Se você pega um vídeo aí, bota aí pastor, ovelhas, e você vai ver que quando o pastor chama, todas as ovelhas, onde elas estão, elas vêm até perto deles. Por isso que o Messias usou essa comparação. É maravilhoso. Tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Tá? E o pastor, quando tem uma ovelha que está no rebanho que ela está desobediente, ele deixa o rebanho lá, todo mundo junto, e vai atrás da ovelha desobediente. Chega lá, ele pega ela, ele desloca a perna dela e coloca a cabeça dela no peito e carrega ela no braço. E depois ela chega perto das ovelhas, continua andando as ovelhas e com ela no braço. E ela fica no peito escutando o coração dele. E ela começa, escutando o coração dele, ela começa a reconhecer o pastor dela. E ela escuta o coração do pastor e depois ele vai, coloca a perna dela de volta e solta ela e ela vai para o rebanho. E toda vez que ele chamar ela sabe quem é o pastor, porque ela conhece a vontade do coração do pastor dela. Sabe que ele ama ela, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Baruch atah Yahweh. Bendito seja tu, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Evangelho de João 18:37. Disse-lhe então Pilatos: então tu és um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto eu vim ao mundo. Olha, para que ele veio ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quem viu os vídeos anteriores aqui do canal sabe que verdade é Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco. É verdade, tá? A verdade é a tua Torá. Você vê os Salmos, a tua Torá é a verdade. Entendeu? Eu já fiz vídeos falando sobre isso. E para que o Messias veio? E para isso eu vim ao mundo. Ou seja, para que eu nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele veio testemunhar que a Torá está válida sim. Tá? Não pensem que eu vim abolir Moisés e os profetas, eu vim cumprir. Aquele que guardar e ensinar o seu irmão a guardar o menos importante dos mandamentos, ou seja, o menor mandamento, será o maior no reino do céu. Mais bem-aventurado são os que cumprem as palavras do meu Pai. E quais são as palavras do Pai? Palavras é mandamento. Quais são as palavras? Mandamentos, estatutos, juízos, ordenança, tudo que está escrito no livro da lei. Tá? Para isso eu nasci e para isso eu vim dar testemunho da Torá. E todo aquele, olha agora, escuta a voz, escuta o que a voz diz, escuta o que o Espírito fala. Todo aquele que é da Torá, ou seja, da verdade, ouve a minha voz. Quem é a voz de Deus? Todarabá, Yeshua Hamashia. Irmãos, quando Moisés falava ao povo, ele escutava não a voz diretamente de Yahweh, escutava a voz do anjo que Deus disse: eu não posso ir com vocês, eu não vou adiante com vocês, mas eu mandarei o meu anjo à frente de vocês. Anjo é mensageiro, eu mandarei o meu mensageiro, a minha voz, a minha verdade, a minha Torá, ele conhece a minha vontade. Ou seja,
Quem falava com Moshe era Yeshua, a voz de Deus. Quem falava com Samuel era Yeshua, a voz de Deus. Quem está falando contigo agora é Yeshua, a voz de Deus. Ou será que não é ele que está dizendo: eita glória, para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da Torá. Todo aquele que é da Torá ouve a minha voz. Se vocês têm a verdade, se vocês querem a verdade, vocês estão sentindo, olha, o arrepio, tá? E Yeshua é que está falando para vocês hoje, tá? Nesse vídeo é ele que está falando. Olha aqui, João 18:37. Vai ver se não foi Yeshua que falou, tá? Olha aqui, ó, a fim de dar testemunho da Torá, irmãos. Todo aquele que é da Torá, que é da verdade, ouve a voz dele. De quem? De Yeshua, e escutando a voz de Yahweh. Lembra que ele disse: aquele que crê em mim, crê no meu Pai. Amém. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de quem? Quem está falando aqui em Apocalipse? Yeshua HaMashiach, tá? Jesus, lá para os cristãos, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Imagina o Criador entrar e sentar na tua casa e comer contigo. Ele está batendo a porta. Só basta você abrir. Abra seu coração, seu espírito, seu íntimo. Vá lá no seu quarto sozinho, se ajoelhe, ore a Deus e peça para Ele revelar isso a você. E Ele vai te revelar. Porque maldito é o homem que confia no homem. E bendito é aquele que confia em Deus. Está aqui, ó, palavra de Deus. Eis que bate a porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. E Yeshua quer cear contigo. Como? Ouvindo a voz dele. O que é que a voz dele diz? Guarda os mandamentos, estatutos, juízos, ordenança, tudo que está escrito no livro da lei, assim como Deus falou lá na antiga aliança, tá? Vamos continuar. Jeremias 31:33, olha que interessante. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, certo? A casa de Israel, se você for ver do capítulo 31, do versículo 31 até o 31, 32, 33, você vai ver que ele está falando da nova aliança, literal. Lá está escrito nova aliança, ou seja, Yeshua. Yeshua é a nova aliança, mas a palavra correta é a aliança renovada. É pegar aquilo que tinha lá no velho que foi desprezado e renovar o contrato, tá? Como? Porém, este será o pacto que farei com a casa de Israel, ou seja, as 12 tribos, os remanescentes. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como é que Deus de Israel vai ser o teu Deus? Quando ele colocar a lei no seu coração e no seu íntimo. Aí ele será o teu Deus e vocês serão o povo dele. Tá? Baruch Atah Yahweh. Vamos lá. A nova aliança. Esse texto aqui se refere à nova aliança, diretamente a Jesus. Do 30, eu vou botar aqui. Vamos lá. Versículo 31. Aqui, ó. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto, ou seja, uma nova aliança. Mas na verdade a palavra em hebraico não é novo, é renovar a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, as 10 tribos do norte e as 10 tribos do sul, certo? A nova aliança, mas na verdade é a aliança renovada. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão
para tirar da terra do Egito, ou seja, tirar da onde? Das nações. Porquanto eles quebraram a minha aliança, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Certo? O que é desposado? Vão lá e pesquisem. Ou seja, porém, esse será o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei a minha lei, ou seja, quem faz isso? O Messias fez isso. Não pense que eu vim abolir Moisés e os profetas, eu vim cumprir. Tá? Eu colocarei, lá no livro de João diz assim, ó, aquele que é do Messias, aquele que é de Yeshua, do Messias, anda como ele andou. Será que o Messias quebrou o Shabat de verdade? Ou seja, muitos cristãos não sabem nem o que é guardar Shabat. Quanto mais dizer que o Messias quebrou o Shabat. Não tem a menor noção do que está falando. Tá? Quebrar Shabat é acender fogo e não descansar. Ou seja, curar pessoas não é quebrar Shabat, cuspir no chão não é quebrar Shabat, curar enfermo não é quebrar Shabat, tirar demônios não é quebrar Shabat, entendeu? Ajudar pessoas é guardar Shabat. O que ele estava combatendo era a lei dos judeus, dos fariseus. Hoje tem muitos. Tem um tal de Macedo aí, um D. Macedo, que ele diz que se não tirar a barba é pecado, enquanto Deus diz que é para deixar a barba crescer. Ele diz que é a favor do aborto, porque pobre se multiplica feito rato. Entendeu? Ele diz que quem guarda o sábado nega Cristo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Tá? Ou seja, ele é como os fariseus, inventando leis que o Criador não disse e mandando desprezar as leis que o Criador disse. Quando o Criador lá no Monte Sinai, depois que entregou todos os mandamentos, disse: esses mandamentos são para todo sempre. E vem um D. Macedo aí dizer que é de Macedo mesmo. Eu também sou Macedo. Edir Macedo vem e diz que a lei de Deus não está valendo quando ele diz que é perpétuo. Quem é ele para estar falando da lei de Deus? Né? Bem, vamos continuar. Para você ser do povo de Deus, Deus vai colocar a lei no teu íntimo e escrever no teu coração. Ou seja, depois que ele escrever, não sai mais. Tá? E assim, ele será o teu Deus e eles serão o meu povo. Baruch Hashem. Continuando. Salmo 19:4. Sua linha vai por toda a terra e as tuas palavras ao fim do mundo. Ou seja, aqui a tradução as palavras é para todo mundo, não é o fim do mundo, tá? É para todo mundo. Eu coloquei aqui King James, eu estou falando a vocês, quem quiser vai lá no Baba Hub e vê a tradução correta, tá? Pesquise, faça o dever de casa. Neles ele pôs o tabernáculo para o sol, tá? O domo. Vamos tocar nesse assunto não. Isso aí é outro assunto. Ele envia seu mandamento para toda a terra. Ele envia seus mandamentos para toda a terra, ou seu mandamento para toda a terra, ou seja, toda a terra tem que obedecer o mandamento de Deus, tá? Toda a terra. A sua palavra corre velozmente, ou seja, para toda a terra. Lembra que o evangelho tem que ir para toda a terra? O que é levar a palavra verdadeiramente? Eu vou levar a palavra, já vi um vídeo sobre isso. Eu vou levar a palavra para a casa de José. Chega lá, olha, Jesus veio, morreu por tu e todos os teus pecados estão perdoados. Amém, amém, amém. Só que ele foi e pendurou teus pecados na cruz. Tu não precisa cumprir. Agora, se converta de todo o coração. Ele, tá bom, eu vou me converter. Em nome de Jesus, eu aceito Jesus. Não é Jesus que aceita ele, é ele que aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele vai e pergunta para fazer o quê? Ele diz, agora vamos filosofar junto. Né? A graça, o amor, o que é que a gente faz? Ora, levar a palavra de Deus, o evangelho de verdade é: pare de pecar. Pare de comer porco, peixe sem escama, pare de falar mal dos outros, obedeça o mandamento, pare de ter inveja da coisa dos seus irmãos, pare de pecar. Esse é o evangelho. Se santifica,
porque ninguém vai entrar no reino do céu impuro. Ou seja, essa conversa de todo o caminho leva ao reino de Deus é conversa de Satanás, entendeu? E Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é os mandamentos de Deus, por onde você tem que andar. A verdade é a Torá, onde estão os mandamentos de Deus. E a vida é consequência de obedecer a Deus. Ou seja, obedecer o mandamento, você vai ter vida, tanto física quanto espiritual, ou seja, a vida eterna. Guardar os mandamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é a do inimigo, tá? Você vê aí um líder religioso da maior religião do mundo dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Leva a Deus dele, o inferno. É esse o caminho que todos os caminhos levam a Deus. O Deus dele é o Deus que está no Sheol. E se você for por qualquer caminho, por budismo e espiritismo, seja lá o que for, qualquer um deles que não seja Yeshua HaMashiach, eu não estou falando cristianismo, judaísmo, budismo, não estou dizendo nada disso. Você tem que obedecer a Deus. A verdadeira religião é obedecer a Deus e ser o povo dele e ele ser o teu Deus. Isso é o que vai te levar para o mundo vindouro. Fora isso, não tem saída, porque o mandamento de Deus é o próprio Messias. Ele é a palavra que se fez carne. Palavra no sentido de ordem. Ele é os mandamentos que se fez carne e veio dar testemunho da verdade, de que da Torá está válida. Cumpram, porque senão vocês vão beber do mesmo cálice da ira de Deus que Satanás vai beber junto com Babilônia. Tá? Então, voltando ao início, a voz do povo é a voz de Deus. Respondendo, a voz do povo é a voz do Deus que está no Sheol. Porque o povo sempre pede liberdade. Eles querem ser libertos, tá? Mas eles querem ser libertos numa lancha cheio de mulher seminua, com champanhe, cerveja e funk da pior espécie possível. Isso, para o homem, é liberdade. Ou seja, liberdade dos mandamentos de Deus. É isso que a voz do povo traz. O Deus do Sheol é a voz do Deus do Sheol. A democracia é o sistema político do demônio que toma conta da tua vida. Se liberte disso. Como? Se converta de todo o coração ao Deus de Israel, ouvindo a voz dele, guardando seus mandamentos, estatutos, juízos, ordenanças, tudo que está escrito no livro da lei, a Torá. E dessa forma, tu vais ser o povo dele e ele será o teu Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, sem tirar um ponto ou uma vírgula. É a mensagem que o Messias deu quando veio aqui, dar testemunho da Torá. E todos aqueles que são da Torá escutam a voz dele. E quem escuta a voz dele reconhece e segue ele. Tá? Lembre-se o que foi que ele disse: pega a tua cruz e vem após mim. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o mundo vai odiar, porque odiou o mestre. Pode um servo ser maior do que o seu mestre? Então, eu termino esse vídeo aqui. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe a todos em nome de Yeshua e que essa mensagem toque no mais fundo do teu íntimo e te liberte da democracia, desse Estado democrático de direito. A voz do povo vai levar o povo tudo de mão junta ao Sheol. Tá? Shalom. O povo de Deus vai ser levado para o deserto. E o povo, a voz do povo, Shalom, shalom, que Yahweh abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Lembrando que no vídeo anterior a gente viu a palavra, os mandamentos, no deserto a palavra chama os nomes para o princípio. Tá? Então Deus vai nos levar para o deserto para nos proteger do que está por vir. E depois nós vamos para o mundo vindouro. Viver, comer, ser feliz, vai enxugar todas as nossas lágrimas, ele vai nos abençoar e nós vamos viver do Criador, Yahweh Tsevaot. Esse foi o propósito de Yeshua, vir nos mostrar o caminho de voltar para casa, provando que somos dignos de voltar para casa, tá? Através do sangue de Yeshua.
Bashem Yeshua, que Yahweh vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos. Terminou?